A gente usa pilha por quê? Porque você vê que um anel tirado aqui é colocado, se o segundo anel for colocado em cima do primeiro, ele tem que ser retirado na ordem inversa com que foi colocado. Então essa é exatamente a estrutura da pilha. Quer dizer, a pilha, tudo que foi colocado, é retirado exatamente na ordem inversa. Então vamos lá. Então eu vou criar, na minha função, a primeira coisa que a minha função Hanoi vai testar é se o número de anéis é igual a 1. Se o número de anéis for igual a 1, então chegamos ao caso básico. O caso básico é o quê? Se você tem uma haste para passar para outra e o número de anéis é apenas 1, você simplesmente passa o anel para a haste de destino sem fazer nada, porque isso aí já tá dentro das regras. É um anel por vez, não tem mais, só tem um anel. Então esse é o nosso caso básico, né? É passar o anel e para mover, né? Esse movimento, mover o anel, isso significa fazer um pop na pilha de origem e fazer um append ou um push na pilha de destino. Morreu, acabou o problema. Agora, se a nossa torre tiver mais do que um anel, aí a coisa complica. O que é que eu vou fazer? Eu vou considerar que eu estou tentando passar o último anel para a posição, na posição posição correta. Eu não posso fazer isso sem que todos os outros elementos estejam, diríamos assim, fora, né, que não estejam em cima do anel que eu quero mover. Então eu tenho todos os elementos, até o elemento n-1, todos os elementos, e passo chamando a função Hanoi, que é isso que ela faz, a função Hanoi faz isso. Então ela passa todos os elementos para a pilha temp. Passou tudo aqui corretamente para a pilha temp, que é o 3. Está tudo lá, considere que está tudo lá. Aí falta só um anel. Bom, se falta só um anel, eu vou pegar esse enésimo anel e colocar na posição certa no destino. 2, ou contrário, vamos supor que o 2 seja, supus aqui que o 3 fosse o temporário, mas se o 2 é o temporário, eu passo anéis do 1 ao 4 para o temporário 2, e em seguida passo o quinto anel para o 3, que é o destino. Bom, então o que é que eu faço agora? Eu pego o último anel, o quinto, e passo para a haste 2. É esse passo aqui. Se eu já fiz isso aqui, se a minha função, a chamada da minha função Hanoi, minha chamada recursiva, resolveu esse problema para mim, quer dizer, conseguiu passar todos os elementos para a temporária, significa que eu posso pegar o meu enésimo elemento e passar para a posição correta, né, no destino, já diretamente no destino, enquanto que o resto da pilha está lá na direção 2. Bom, se eu conseguir fazer isso, o que é que eu tenho agora? A configuração que eu tenho agora? Eu tenho um anel na posição correta, destino final, e o resto da pilha estava toda sobre ele na posição temp. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar a função Hanoi de novo para transferir todos os que estão do temp para cima do anel ou para a posição de destino que está já correto. Bom, eu faço isso chamando a função Hanoi recursiva. Isso é pensar recursivamente, é pensar como a função funciona. Então ela transfere os n elementos que estão na temp para a posição correta do destino. É isso aí. Não é fácil dizer, mas será que é tão fácil assim fazer? Nesse caso, é mais fácil descobrir essa regrinha aqui, é mais difícil descobrir essa regrinha aqui, ou seja, a forma recursiva de funcionamento dessa função, do que propriamente implementar. Nós vamos ver aqui a implementação dele. Está aqui a implementação, nosso programa número 38. A primeira coisa é o movimento pop e push. Lembra? Eu falei para vocês, eu defini uma função chamada mover. Ela recebe uma pilha de origem e uma pilha de destino. Então ela sabe de onde que ela vai tirar, para onde ela vai colocar, estão aqui. E ela simplesmente retira pop da origem e faz um append no destino. Tranquilo, tranquilo. Eu coloquei mais uns acessórios aqui para ajudar a gente a acompanhar o programa. Que é, ele imprime uma linha, um traço, depois imprime o número 1 para dizer que está se referindo à haste 1. Imprime a haste 1. Imprime o 2 para dizer que está se referindo à haste 2. E imprime o 3 para dizer que está se referindo à haste 3. Então nós vamos ter impresso a pilha 1, a pilha 2 e a pilha 3, que eu representei aqui por H. Bom, isso aqui é só uma função acessória, que ela faz o movimento. A nossa função, propriamente dita, é a função Hanoi. Olha quando ela é pequena, tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né? Muito pequena. Então ela simplesmente recebe, a função Hanoi recebe o n, que é o número de anéis, recebe uma pilha, que ela vai chamar de origem, recebe uma pilha, que ela vai chamar de destino, e recebe uma pilha, que ela vai chamar de temp. Aí é fácil. Se o n for igual a 1, é o nosso caso básico. Ele simplesmente move de origem para destino. Mover é tirar o elemento da origem, colocar em destino e acabou. Não tem mais o que fazer. Agora, se não for, se o n for maior que 1, aí complicou. Se eu tiver vários elementos, eu tenho que pegar esses vários elementos
né, os n-1 elementos, retirar da origem e colocar no temp, né, usando o destino como sobressalente. Usando esse caso, como eu inverti aqui. Eu vou tirar da origem e colocar no tempo. A ideia é essa. A função ela é chamada para tirar de um lugar A para colocar no lugar B. Mas só que aqui, nessa primeira execução aqui, eu vou tirar da origem e colocar no temp, porque eu quero o meu destino livre. Mas para isso eu tenho que usar o destino como temp. Então eu coloco o destino como temp, como temporário. Bom, aí depois que eu fiz isso, que eu tenho todos os meus elementos lá no temp, né, eu posso tirar mais um elemento da origem e colocar no destino. É aquele elemento n que eu não mexi ainda, né? Eu mexi nos elementos n-1. Coloco no destino. Olha, se eu fiz isso, então eu posso tirar de volta, voltar com todos os elementos que estão no tempo e colocar no destino por sobre o meu n, que já está lá. É assim que funciona a função renoi. É assim que ela funciona lá para qualquer quantidade de anéis, uma vez que ela vai se chamar recursivamente até encontrar o caso básico, retorna do caso básico com a solução, retorna para o valor anterior e vai retornando sucessivamente com as soluções para cada nível até chegar no nível da chamada do programa, que voltará com o valor correto. Nós temos aqui, nosso programa também pequenininho, ele simplesmente diz, digite o número de anéis, né? Não sei, a única informação que você vai passar para o programa é o número de anéis. Aí ele cria uma lista, né, H1, H2 e H3, que nós vamos usar como pilha, né? E ele faz, para ir variando de range de 0 até x, que é o número de anéis, acrescente a lista, a pilha H1, acrescente o valor de x menos isso. Aqui é o seguinte, eu vou colocar apenas um número, vai ser uma pilha de números na realidade. Então esses números que vão representar os anéis, que vai começar com o n menos o x menos 1, por quê? Porque se for 5 anéis ele começa 5, 4, 3, 2, 1 para colocar na ordem inversa. Em seguida ele imprime a primeira configuração, H1, haste1, H1, haste2, H2, haste3, H3. Ele vai imprimir, acho que não vai sair na vertical, porque nosso programa aqui está usando o terminal de texto, então tudo que vai sair aqui é texto. Mas você poderia adaptar o programa para mostrar fazer como aquele applet que eu mostrei agora há pouco. Você pode, com um pouco mais de conhecimento de Python, você pode fazer uma animação que mostre a animação real funcionando no usuário. Aqui nós vamos mostrar a saída de texto. Então, quando ele então imprime as três hastes, a estado inicial delas, a haste 1 vai estar preenchida, a haste 2 e a haste 3 vão estar vazias. E em seguida ele chama a função Hanoi. Pronto. A função Hanoi, passando para ela o número de elementos, que é x, passando para ela as três hastes, H1, H2 e H3. Aliás, H3 e H2. Observe que o destino é H3, a origem é H1, e o H2 é usado como auxílio temporário. Auxílio temporário. Então, vamos simplesmente ver se ele funciona. O programa número 38. E vamos executar o nosso programa número 38. O que ele vai pedir? Ele vai pedir o número de anéis. Vamos supor que os anéis sejam 3. Não, 4, para não ficar muito complicado para ele. E aí ele me dá todos os movimentos. Vamos acompanhar? Daí ele imprimiu rapidamente, né? Ele não perde tempo, né? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz é imprimir a configuração da haste 1, da haste 2 e da haste 3. A haste 1 está com os elementos 4, 3, 2, 1. Observem que se você girasse isso aqui 90 graus no sentido anti-horário, você teria uma representação exatamente de uma haste com embaixo o elemento 4, o maior anel, e logo acima dele o elemento 3, o anel 3, logo acima dele o elemento 2, logo acima dele o anel 1. Então isso aqui está na ordem correta. Jamais pode ficar o menor, o maior, mas pode ficar na ordem crescente. Isso aqui sempre na ordem crescente. Então a primeira operação que ele faz, o primeiro movimento que ele faz é o quê? É retirar o 1 daqui, colocar aqui. Lembre-se que ele imprime aqui, porque eu botei lá na função movimento, cada vez que ele faz um movimento, ele imprime o resultado do movimento. Então ele tirou 1, colocou no 2. Isso é o movimento 1. O segundo movimento, o que ele faz? Ele vai tirar o 2 e colocar no 3. Então, perfeito aqui. O próximo movimento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o 1 que estava aqui, né? Não estava aqui. Ele vai pegar e colocar em cima do 2. O movimento também é correto, também é permitido, também é perfeito. Em seguida ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o 3, que está aqui, ó. O 3, vai colocar no vazio que está no 2, ó. Colocou perfeitamente. Em seguida vai fazer o quê? Passar aqui. Ele vai pegar exatamente o 1 que está sobre o 2 vai colocar sobre o 4. Isso também é permitido perfeitamente. Então, próximo movimento.
ele vai pegar exatamente o 2 que está aqui e colocar sobre